Glória a Deus. Amém, irmãos? Que bênção. Eu ia falar alguma coisa no momento de oferta, mas eu não queria intervir, a palavra do irmão Paulo. Mas, aproveitando a esteira, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho conversado algo com o Senhor. E eu tenho falado para Ele que eu quero ser um homem próspero. O Brasil não precisa de mais espertos. O Brasil não precisa de crentes que se acham espertos. O Brasil precisa de homens prósperos. Que as coisas do Senhor prosperem em nossas mãos. Eu tenho falado isso para o Senhor. Senhor, que as tuas coisas prosperem nas minhas mãos. Eu tenho levado isso a sério, irmãos. Levado isso muito a sério. Porque eu creio que quando nós estamos falando que nós queremos ser pessoas prósperas, eu não estou dizendo aqui que eu quero ser uma pessoa rica. Financeiramente falando, é muito pequeno isso. Eu quero que haja um investimento, eu quero uma parceria, um envolvimento. Eu quero que as minhas mãos se assemelhem às dele. Eu quero pensar, gerenciar a partir da sabedoria dele. Se inclinar, desejar como ele deseja. Isso faz toda a diferença. Eu quero ser um homem próspero, irmãos. Eu quero ser um homem próspero. E eu não poderia, antes de qualquer coisa, sinto isso no meu coração. Nós precisamos aqui levantar um grupo, quiçá, eu vou falar primeiro para os homens, porque essa é a ordem de Deus. Nós precisamos levantar aqui um grupo de homens prósperos. Gente que pensa como Deus pensa. Homens que pensam como Deus pensa. Homens que sejam sérios, bondosos, generosos, mas homens que sejam cheios de sabedoria de Deus. Homens confiáveis. Homens que Deus pode entregar coisas em suas mãos, porque eles vão dar seguimento, bom prosseguimento. Eles vão realizar aquilo que Deus colocou. Deus vai poder depositar semente nas mãos deles, que as sementes que Deus coloca nas mãos deles, elas vão multiplicar. Deus pode entregar talentos na mão deles, que eles vão granjear outros. O Espírito de Deus está chamando você, homem, para você ser um homem próspero. Porque Deus tem colocado isso no meu coração e eu custo crer que Deus estaria colocando isso no meu coração, simplesmente para ser para mim, para que eu também não levantasse outros. O Brasil, deixa eu dizer uma coisa para você, o Brasil não está precisando de homem bobo que se acha muito esperto. O rastro, o rastilho de espertos, é isso que a gente vê nessa cidade. Pobreza, miséria, sujeira, buraco, nojeira, coisas que enojam. Mas isso é fruto da nossa mesquinhez. Porque a partir do momento que isso mudar em nós, que se levantar uma geração de homens que verdadeiramente queiram ser homens de Deus,
as coisas começam a mudar. Eu não poderia dar seguimento. Eu tenho outra coisa para falar aqui. Mas eu queria orar. E queria orar com você, primeiramente os homens. Aqueles que querem verdadeiramente ver o bom propósito de Deus prosperar nas mãos de cada um de nós. Se envolve, eu sei que muita coisa. Se envolve muita coisa. Mas eu estou disposto, irmãos, a envolver as minhas mãos e o meu coração em tudo quanto Deus quer fazer. Eu tenho falado isso seriamente com Deus. Senhor, eu quero ser um homem próspero. Eu quero ser um homem próspero. Eu quero que a arca esteja na minha casa. Eu quero que a minha casa seja digna, como foi a casa de Obed-edom. Muitos eu sei que a arca tem destruído, porque tocam nas coisas do Senhor, inadvertidamente, de forma errônea, de forma desordenada. Mas eu quero que a arca do Senhor permaneça, e ela abençoe toda a minha casa. A partir da minha casa, a sua casa seja abençoada, pelo desejo do meu coração. E eu estou dizendo isso, irmãos, diante de principados, diante de potestades, diante da congregação. Eu estou assumindo o meu desejo de ser próspero, de ser um homem de Deus, em todas as coisas. E eu quero saber se aqui nesse lugar existem outros homens que em tudo que fizerem, aonde estão plantados. E eu quero dizer algo para você. Deus não precisa dessa ou daquela atividade, postura. Eu quero dizer, onde Deus te colocou. Onde você está hoje. Deus só precisa que você diga, Senhor, eu quero ser um homem próspero. Você tem desejo de ser um homem próspero? Eu quero orar com esses homens aqui. Nós vamos ficar aqui na frente. Hoje eu disse que Jezabel estava tomando uma pancada feia aqui na igreja. Você que ainda está começando a sua vida, você jovem, você adolescente, você também pode dizer, eu quero ser um homem próspero. Irmãos, isso é muito significativo, hein? Isso aqui hoje é muito significativo. Tem algo acontecendo aqui. Eu quero esse compromisso com Deus. Eu quero ser próspero espiritualmente. Eu não quero que me falte dons, capacidades espirituais, capacitação espiritual. Eu quero ser próspero de coração, irmãos. Próspero de coração. Eu quero que minha alma seja alargada. Que eu seja um homem que tenha a minha emoção ajustada pelo Espírito. E eu quero que a obra de cima para baixo se traduza numa amplitude de autoridade, de influência benéfica para essa geração. Eu quero ser uma influência para essa geração, irmãos. Há um chamado do Senhor, eu quero ser essa influência para essa geração. Você pode levantar as suas mãos aqui. Deus está derramando sobre você. Ele já viu a sua resposta. Homens prósperos, homens prósperos, homens prósperos, homens cheios do Espírito, homens cheios da sabedoria de Deus. Deus está disposto a repartir a sua sabedoria conosco. A forma como Ele vê, a forma como Ele gere, a forma como Ele governa, a forma como Ele cuida, a forma como Ele defende, a forma como Ele provê. Deus está disposto a derramar sobre nós essa graça, irmãos. Deus está disposto a derramar sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, eles, assim como eu, nós estamos mandando um sinal para o céu, dizendo, Senhor, nós queremos dar ouvidos a Ti, como foi lido aqui. Nós queremos o Senhor, nós queremos dar ouvidos à Tua voz.
E assim, Senhor Deus, como o Senhor é todo próspero, não há nenhuma restrição em Ti. Senhor Deus, reparte, divide. Ó Deus, derrama, Senhor Deus, desta graça sobre nós. Levanta-nos, ó Deus, como uma geração de homens prósperos, uma geração que vai gerar uma outra geração de homens prósperos, jovens prósperos, meninos prósperos, uma descendência próspera, Senhor Deus, a fim de que haja verdadeiramente uma mudança, Senhor. Ó Deus, dá-nos a mente do Senhor, dá-nos a mente do Senhor, dá-nos a mente do Senhor, dá-nos a mente do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, remove as estruturas antigas, ó Deus, o fermento velho, ó Deus, em nome de Jesus, retira toda a ideia, Senhor Deus, equivocada, e começa a refrigerar as nossas mentes, começa a refrigerar os nossos corações, Senhor Deus, ó Deus, com a tua sabedoria, ó Deus, que a tua unção, que vem quebrando todo jugo, quebre todo jugo estranho, toda canga errônea, Senhor Deus, em nome de Jesus, estabelece o novo de Deus, o coração do Senhor, dá-nos a visão, a percepção, o entendimento do Senhor, ó Deus, porque nós desejamos, eu quero dizer, Pai, eu desejo, eu assumo que desejo, Pai, ser um homem próspero em Ti, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Seu santo nome. Glorificado seja o nome de Jesus, 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 glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te bendizemos, aleluias, aleluias, que bênção, irmão, glória a Deus, glória a Jesus. Os céus serão abalados, irmãos. Glória a Deus. Você recebe aí? Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coisa linda isso, irmãos. As irmãs, isso é benção demais para vocês, hein? É sinal que o amparo vai ser grande. Muitas preocupações que estão no coração de vocês vão sumir. Amém? Glória a Deus. Deus está levantando uma geração de costa larga aí, ó. Amém? Glória a Jesus. Capítulo 3 do livro de Atos, irmãos. Rapidamente. Capítulo 3 do livro de Atos, eu vou ler o verso 1. A palavra do Senhor Deus diz assim: Pedro e João subiu juntos ao templo, à hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou,
E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou esse Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Querido, eu quero falar assim de uma forma muito direta, né? Não quero me estender muito. Esse texto me chama a atenção. Eu creio que os crentes aqui já ouviram muito a respeito disso, né? Paulo César Brito canta um hino muito bonito sobre essa passagem. Quando Pedro e João estavam entrando às 3 horas da tarde para adorar no templo, e ali se encontrava um aleijado. E a palavra de Deus me chama a atenção quando ele diz: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Muitas anomalias nós encontramos, irmãos, muitas pessoas com dificuldades diversas, deficiências diversas, assolações diversas nós encontramos na Bíblia. Mas é interessante que a Bíblia traz uma menção de que de uma certa forma, ele era paralítico desde o ventre. Desde a gestação, ele já tinha um problema congênito. Ele já era aleijado. Ele não ficou aleijado depois do nascimento. Não foi por uma poliomielite, não foi por um acidente, como foi no caso daquele filho de Saul, não é? Mefibosete. Não foi o caso de Mefibosete, não é? Mas ele já estava aleijado. E ali, por ser aleijado, ele era levado, isso é importante, ele era levado todos os dias e colocado à porta do templo para pedir esmolas. Eu queria, irmãos, falar um pouco sobre paralisia. Porque esse texto ele quer nos ensinar algumas coisas, porque talvez aqui, pelo que vejo aqui, não temos pessoas com dificuldades, né, ortopédicas, não temos aqui pessoas que estão sofrendo de algum mal, não estão aqui sem poder se locomover, mas muitas vezes existem pessoas aqui que não estão andando. São paralíticos de alma. São paralíticos de alma. E existe algo, irmãos, que me chama a atenção, que nós estamos vivendo no meio de uma geração que está sendo assolada, que está sendo consumida, e consumida no seu nascedouro. E eu preciso só dar um dado para você se situar e entender algo que Deus já me disse isso há muito tempo, um entendimento que Deus me disse. Por um lado, nós precisamos velar em oração. Por outro, nós também precisamos compreender, porque isso também é prenúncio de algo muito bom.
A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na pregação de Estevão, no discurso de Estevão, no verso 17, ele diz assim, e é um relato que a gente só encontra aqui, de uma maneira muito clara. Estevão dá uma outra visão da questão lá da escravidão no Egito. Preste atenção como que Estevão coloca as coisas. A palavra do Senhor Deus diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Fala assim, o tempo da promessa. Só para você que... O tempo da promessa. Aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. E este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, preste atenção, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Preste atenção. No tempo da promessa se cumprir, primeira coisa que aconteceu, o povo cresceu muito. Houve um boom de crescimento. E a gente precisa perceber como que Deus trabalha. O povo estava escravizado. Quando foi chegando perto da saída da libertação, houve um boom de crescimento. E, por conta disso, houve também uma investida. Para quê? Para que se apertasse, se amargurasse o coração dos pais, de tal maneira que estes pais enjeitassem essas crianças. Apesar de o povo crescer, ia crescer o quê? Um povo frágil, fragilizado, com tudo aquilo que hoje é muito fácil de entender, porque é uma linguagem que antigamente não se tinha, mas hoje essa linguagem psicológica é facilmente entendida. As crianças que não eram mortas, elas eram afetadas emocionalmente. Pais assoberbados, pais estressados, pais oprimidos, pais debaixo de um chicote, pais debaixo de uma pressão de trabalho, pais debaixo de uma vida muito ruim, de baixa qualidade, iam gerar filhos não muito equilibrados. Poderiam ser muitos, mas não representariam o quê? Uma força que pudesse promover qualquer tipo de levante. A gente entende também pelo discurso de Estevão, a gente consegue colocar o olho aqui, que nos dias que antecediam a libertação do povo, essa amargura, essa rejeição, que era fruto dessa ação opressora de Faraó, tinha uma mão espiritual, tinha uma ação espiritual, por quê? Para que não se levantasse aquele que havia de libertar o povo. Não poderia se levantar alguém com espírito libertário, com força, com atitude e com postura. Vocês estão comigo? Da mesma forma, se você pensar nos dias de Jesus, do nascimento de Jesus, o que Herodes mandou fazer? O mesmo procedimento. Ele mandou eliminar o quê? As crianças. Ele começou a trabalhar para quê? Se destruísse uma geração. Por quê? Porque por trás de Herodes estava Satanás, tentando trazer uma desconjuntura, tentando trazer uma diluição da ação de Deus no levante daquele que seria o Redentor, e que esse Redentor não pusesse no coração de uma geração uma esperança de vida e de libertação. Estamos vivendo uma realidade diferente. E quando nós estamos olhando hoje a geração, nós multiplicamos muito. Hoje nós estamos crescendo
crianças se multiplicam de toda forma, e estamos vendo da mesma forma. Uma geração sendo massacrada, uma geração sendo afetada de todas as formas e de todas as maneiras. Uma investida sobre essa descendência, uma investida sobre as crianças, uma investida no ventre. Quantos abortos, irmãos, quantas agressões, quantas violências, quantos abusos, quantas mulheres grávidas agredidas, chutadas, maltratadas, quantos filhos nascendo fruto dos carnavais, das micaretas, quantos filhos de lares partidos, lares divididos. Nós estamos vendo uma geração, irmãos, sendo enjeitada, uma geração sendo assolada, uma geração sendo abusada da mesma forma. Por que todo esse trabalho? Porque essa geração, ela precisa habitar num Hades existencial. Elas precisam habitar fora das estruturas as quais Deus estabeleceu, como estruturas próprias, para que se nasça, para que se viva e para que mais facilmente elas possam, em Deus, fazer toda a diferença. Quando você olha nas universidades, quando você olha nas faculdades, aqueles jovens despidos, nus, fazendo coisas estarrecedoras, aberrações, se degradando, não é? As coisas mais absurdas, com gestos, com os atos, fazendo xixi em público, defecando em público, se pintando, fazendo peças, coisas terríveis. Eles são fruto, irmãos, de úteros agredidos, de famílias destruídas. Por quê? Porque apesar de nós estarmos crescendo a níveis populacionais, nós estamos sendo afligidos. Nós estamos sendo atacados, para que não se levante uma geração forte, capaz de, em Deus, fazer proezas, mas que seja suscetível a todo tipo de dominação. Irmãos, se dizendo tão inteligentes como são presas fáceis, como são inclinados a mentirosos, quão facilmente são cooptados para os movimentos, quão facilmente bebem de drogas, bebem de sexo livre, degradam-se, se andam pelas ruas com os seios de fora, fazendo coisas horríveis, como fazem do desacato a coisa mais moral que possa haver. Esse é o lixão. Esse é o lixão. E sabe de uma coisa? Tem algo que me chama a atenção quando eu ouço muitas vezes falar, muitos deles estão há 15 anos na universidade, dependentes dos pais, incapazes de gerir suas vidas, paralisados, sem constituir família, não pensam isso, são contra tudo, mas não promovem nada, não progridem em coisa nenhuma, querem que todos deem tudo a eles, que o governo dê tudo a eles. Eles criam um parasitismo existencial. Estão paralisados. Estão paralisados. E eu quero dizer para você, você que veio aqui nessa noite, talvez você seja um desses. Diretamente eu vou dizer para você. Você possa fazer parte dessa geração que foi agredida,
que foi atacada, que recebeu marretadas destruidoras, na visão que você tem de família, na visão que você tem de sua mãe, na visão que você tem de pai, daquilo que seja família, daquilo que seja Deus, daquilo que seja bom, daquilo que seja honesto, Satanás investiu com força. Por que ele investiu com força? Talvez você seja aqui, vou falar abertamente, alguém que foi abusado sexualmente, por figuras, por pessoas que deviam ser pessoas que te amparassem, talvez por um avô, por um tio, por uma tia, por um padrasto, porque como hoje as famílias estão sendo atacadas, porque muitas vezes as mães colocam os outros homens dentro de casa com filhos, e essas meninas, esses meninos são abusados, são atacados, e depois elas estão aí caminhando. E onde, irmãos, como o livro de Eclesiastes diz, esses oprimidos, onde eles vão encontrar, irmãos? Onde eles vão encontrar amparo? Onde eles vão encontrar saída? Porque na verdade isso está lá, não tem como desfazer, isso já está feito. Mas você sabe, irmãos, se você está aqui hoje paralisado, desnorteado, sua vida não anda, sua história não anda, você não consegue ficar em casa, você não consegue ficar em igreja, não é? Todas as vezes que você tenta investir na fé, você para na porta. Você para na porta. Eu quero dizer para você algo aqui nessa noite. Há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança para você. Há uma esperança para essa geração. Eu creio, irmãos, há uma esperança. A primeira coisa que eu quero dizer para você, há uma esperança para você. A cura. A cura para tudo isso que te ofende. Isso que te maltrata. O Senhor Deus tem óleo para a sua dor. Ele tem bálsamo para a sua ferida. Escute isso. E tem algo aqui no capítulo 3. E se você quer caminhar nesse caminho de cura, essa é a palavra para você. Você precisa ouvir cada passo que eu vou dizer. A primeira coisa que eu quero que você guarde, a palavra de Deus para você nessa noite, há esperança para você. Eu apenas fiz um relato, porque nesse relato eu sei que de alguma forma, ele passa por você. A palavra que o Senhor Deus, há esperança, mas Ele quer te mostrar o caminho da esperança. Escute só, a palavra do Senhor Deus diz, e é muito interessante, às vezes a gente se atém na interpretação. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Preste atenção, eu constato que há uma estrutura, preste atenção, isso é muito importante, irmãos. Há uma estrutura própria para perpetuar a paralisia. Aquele aleijado, ele não ia, ele já tinha gente para colocá-lo lá. Já tinha uma equipe para colocá-lo lá, já tinha gente que o colocava lá para pedir. E preste atenção no caminho que nós vamos levá-lo aqui. É interessante que há sempre uma disposição para levar os paralisados a uma vida de pedinte. Mas não há a mesma disposição para levá-los à crença que é possível vencê-lo. É interessante que há mais disposição para levar as pessoas a cobrar valores, a pedir valores, porque isso é o que acontece. Pessoas ofendidas, pessoas abusadas, pessoas partidas,
Pessoas que têm teve dificuldade com seus pares familiares, com seus irmãos, pai e mãe. Pessoas que foram agravadas no útero existencial. Pessoas que tiveram rejeição, que sofrem de rejeição. Elas têm a tendência, sabe o quê? A parar na porta da espiritualidade e começar a olhar um e outro e cobrar valor delas. Talvez você seja um que quando vem a reunião, começa a olhar um e outro, e assim, fulano não é crente, porque se fosse crente ele não fazia isso. Está sempre cobrando o valor de alguém. Enquanto você mesmo não adentra ao lugar da adoração. E é impressionante que você sempre acha quem te ponha nesse lugar. Tem pessoas que nunca vão sair daí. Porque você se conluia, se você se associa com outros paralisados, que estão sempre a dizer assim, pastor não presta, fulano não tem valor, olha só o que ele fez. Mas você não sabe que você é um paralisado, e esta atitude sua é fruto daquilo que te feriu. Você é um ferido, você é um adoecido. Deus quer tirar você daí. Deus quer te tirar da porta. Deus quer te tirar da porta. Sabe, irmãos, tem uma estrutura toda própria. Não há incômodo de paralisados na porta. Tudo enseja para isso. A esperança de paralisado, irmãos, é que outros compartilhem valores com ele, sendo que ele mesmo nunca tem valor para partilhar por ninguém, porque ele é um desfavorecido da vida, ele só cobra. Ele nunca pode dar nada porque ele se vale da dor. Muitas vezes a dor deixa de ser aquilo que o faz agonizar para ser aquilo que instrumentaliza a situação dele. E sabe uma coisa? Deus quer saber se você quer sair da porta. O que o Senhor quer saber é se você quer sair daí. Porque como a minha esposa diz, não é? E eu aprendi isso, que doença, Wanda, tem ganho secundário. Todo doente, ele pensa 2 vezes em querer cuidar da doença dele. Porque com a doença, muitas coisas ele ganha de benefício. E eu me lembro aqui, que um dia lá no Angelim eu fui orar para uma pessoa, fui levado a uma casa, os irmãos me chamaram, pastor, o senhor vai na casa de fulano, o senhor pode orar por ele? Eu falei assim, vou. Cheguei lá, quando eu fui impor as mãos sobre ele, eu disse assim, mas você é encostado do INSS. Ele disse, sou. Você sabe que se eu orar por você, você vai levantar daqui e vai ter que assumir as responsabilidades da sua vida. Ele disse, mas eu não quero isso não. Eu falei assim, então você não quer ser curado. Você pode imaginar, meu irmão, que ele queria ficar curado, mas não queria voltar no INSS. Falei assim, não precisa suspender meu benefício, porque agora eu posso trabalhar. Você acredita nisso? E nessa esteira tem muita gente. Sabe por que muitos não estão sendo curados? Porque não há interesse na cura. A cura faz com que a gente assuma responsabilidades. A cura vai nos levantar e nós não vamos precisar daquela equipe toda que vive sempre nos carregando. Tem gente que quer ser carregada. Vocês estão comigo aqui? Quantos estão comigo aqui? Sabe, mas eu quero falar para aqueles que querem sair da paralisia. Escute,
Eu falei que eu vou ser rápido. Você deve estar atento à providência divina. Você deve estar muito atento. Se você quer sair do lugar, eu vou falar coisas aqui e são básicas para você largar a paralisia. Preste bem atenção. Você deve ter cuidado com a providência divina. Como ela se manifesta, meu irmão? Sabe por quê? Aos paralisados, Deus doa cura. Deus doa pessoas. Interessante, aquele homem estava lá, ele estava sentado à porta, chegou o dia dele. João, chegou o dia dele. Sempre há o dia do paralisado, onde Deus vai passar por ele. Sempre há o dia daquele a qual a vida não anda, e ele nunca vai dizer para Deus: olha, o Senhor nunca olhou para mim, o Senhor nunca fez nada por mim, o Senhor nunca me ajudou. Mentira sua. Ninguém vai chegar diante do Criador naquele dia e vai dizer assim: o Senhor foi injusto comigo. Todos têm oportunidade. Pedro e João indo para adorar, aquele sujeito olhou para Pedro, na intenção de dar a ele alguma coisa. O que Pedro diz para ele? Olha para nós. Olha para nós. Deus na sua providência, meu irmão, doa pessoas aos paralisados. Escute isso. Milagre físico, irmãos. Milagres físicos podem ser instantâneos na hora, como foi daquele homem. Mas também podem ser conforme Deus quiser. Ele podia levantar no outro dia, 3 dias depois, não sei. Sabe, irmãos, mas Deus, aos paralisados, que não são apenas aqueles que estão com dificuldade nas pernas, porque a pessoa pode levantar com as suas pernas, mas ele tem uma história de vida paralisada. Não é simplesmente levantar os pés, é caminhar com a vida que ele não sabe. Ele sabe o que é ser ajudado, ele não sabe o que é ter autonomia. Deus levanta pessoas, irmãos, para encaminhar o milagre, mas para ser referências na vida. Você deve estar atento. Se você está paralisado, Deus, na sua providência, vai levantar pessoas. Se o seu histórico, se a sua desconjuntura veio através de pessoas, Deus vai usar pessoas para curar justamente aquilo que pessoas te fizeram. Você precisa refazer a história. Meu pai acabou comigo, me abandonou, meu pai. Deus vai levantar pai, vai restaurar a sua figura. Minha mãe me abandonou, Deus vai levantar mãe. Eu tive problema com meus irmãos, Deus vai levantar irmãos. Mas eu não quero gente, você não quer cura. Você quer apenas ficar de pé. E quantos têm os seus membros intactos, mas o seu coração podre? Sabe, irmãos, a desconstrução da paralisia leva tempo. Levantar, pode se levantar na hora, mas a desconstrução da paralisia leva tempo. Um novo ser carece de ser levantado, e para isso o Senhor levanta seus vasos para serem ministros de uma nova vida. Sabe por quê, irmãos? A providência de Deus faz com que se ofereça vidas que sejam referências, e vidas que são referências oferecem o Cristo que eles vivem. Você está paralisado? Deus vai enviar alguém a você para oferecer o Cristo que elas vivem. O que Pedro e João disseram para aquele aleijado? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Sou pastor há 23 anos, irmãos. Pessoas querem milagres, não querem o meu Cristo. Não querem o Cristo que eu vivo. Pode até receberem uma restauração em uma área, vida não vão receber.
Porque Cristo não é em parte, Cristo não é metade. Eu quero dizer para você que cura plena não se dá somente pela via do milagre, mas por um processo. Empreende-se uma caminhada. Olha só o que diz uma coisa aqui, olha, no verso 8. Quando Pedro dá a mão, ele levanta e fortalece, ele fica em pé. A palavra de Deus diz, irmãos, tem muito significado isso aqui. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e diz a Bíblia, e entrou com eles. E entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Segura aí, queridão. Muitos querem ser levantados, irmãos. Muitos coxos existenciais querem ser levantados, mas não querem relacionamento com a fé, com a devoção, compromisso de quem o Senhor usou para levantá-los. Segura aí a minha palavra, que é a minha boca meia dura, e agora minha boca vai ficar dura. Muitas pessoas, irmãos, eu vejo chegar aqui drogados, viciados, arrebentados, prostituídos, danados. Eles andam comigo um certo tempo, até o momento que eles acham que as perninhas deles sararam. Mas eles não adentram ao templo, as responsabilidades da noiva de Cristo comigo. Eles vão comigo enquanto eles precisam e acham que estão necessitando para fortalecer as perninhas. Depois, tchau, pastor, esse compromisso com a igreja que o senhor tem, eu não quero. Eu não quero sua fé, eu não quero sua devoção, eu não quero o jeito que o senhor louva, eu não quero sua cantoria. Eu sou macho, eu sou homem, eu vou cuidar da minha vida. E aí eles começam a fazer o caminho de volta para a paralisia. Segura aí, mano. O manto está pesado. Porque quando Deus trouxe cada um de vocês aqui, trouxe para vocês irem comigo ao lugar da adoração. Você chegou aqui paralisado para você entrar comigo. Sabe qual o problema que você está beiçudo hoje? Sabe por que você está confuso? Porque você me largou. Você vem aqui, mas você não vai comigo, você não quer a minha fé, você não quer o meu Deus, você só queria se levantar, você é interesseiro, você quer só melhora para continuar com a sua vida, mas Deus te trouxe aqui para que você imite a minha fé. Ficou doido, hein, pastor? O senhor está doido, hein? Muito pior do que você imagina. Olha para mim, estou 23 anos aqui, servindo ao Senhor, cantando nos dias bons, nos dias ruins, pregando nos dias bons, nos dias ruins, ouvindo, ganhando abraço, mas também resistência, ouvindo palavras de amor, mas ouvindo calúnia, orando, jejuando, lendo a palavra. Você não quer isso não? Você quer ficar paralisado. Porque Deus me usou para te levantar. E você simplesmente resolveu rescindir o contrato. Quando você se achou sarado. Só que você não entende que paralisia não é quando você fica de pé. Ela não curou. Você precisa adentrar o templo com quem Deus usou. Entra comigo, meu irmão, ao lugar da adoração. Você foi chamado para viver as mesmas experiências. Você foi chamado para viver a mesma fé. Você foi chamado para falar em língua estranha, igual que eu falo, sem medo de ser feliz, ser macholão. Isso não é para mim não. Então você tem que pular para outra congregação, filho. Vai lá para congregação cristã, vai para uma igreja tradicional, vai para uma igreja barroca para cantar canto gregoriano. Essa não é a minha fé. Por que quando eu estava paralisado eu servi e agora não sirvo mais? Deus é bom, irmãos. Deus é bom, irmãos. Referências oferece o Cristo que eles vivem nele, irmãos. Sabe de uma coisa, queridos? Quer ser levantado?
Quantos querem ser levantados aqui? Levante a mão. Quantos querem? Uma vez de pé, caminhe com quem Deus tem usado para ser ministro de cura para a sua vida. Não aprenda com essa geração. Satanás tem insuflado na cabeça dessa geração, até mesmo de geração crente, que eles não precisam de nada nem de ninguém. Isso é mentira. Deus tem falado desde o final de semana passado. Nós precisamos atravessar o rio com as nossas referências, se nós queremos a capa deles. Vê se Deus não está falando a mesma coisa. Escuta, tem mais? Tem. Verso 11 e 12. Olha só, no verso 9 e 10, o povo viu, preste atenção, o povo viu aquele aleijado andar e louvar a Deus. E eles ficaram só pasmados, só. Mas tem o verso 11. E apegando-se ele a Pedro e João, aí todo o povo correu atônito. Existem, às vezes, no meio da igreja, aleijados que levantam. Mas eles simplesmente descartam as referências. O povo só fica atônito. Porque testemunho real e que há poder para atrair pessoas e levar pessoas com esse testemunho a Cristo é só se você se apegar às suas referências. Tem que estabelecer relacionamento. Não há um só testemunho eficaz que vai perdurar se não for alguém que estiver andando com. Pedro e João, meu filho, se tornou referência para aquele aleijado, para a vida. Não era simplesmente o instrumento de Deus para levantar ali e vai embora, some da minha frente. Você e quem mais quiser ir. Leia! Eu sou discípulo de Roberto Pires Gonçalves, irmãos, caminho com ele há uns 14 anos. E eu estou andando com ele. Hoje mandei mensagem para ele. Sabe qual a resposta que ele mandou? Oi, meu lindo. Oi, meu lindo. Muito bom ouvir sua voz. Amanhã nós vamos estar juntos lá em Una, nós vamos comer junto. Sabe por quê? Ele é um pai espiritual que eu tenho. Ele é um amigo. Ele é alguém que um dia eu estabeleci um vínculo com ele. Eu tenho aprendido dele. Desde quando eu o conheci, eu tenho recebido dele. Sabe o quê? Vocês falam assim, pastor, o senhor tem amansado muito. Vocês já viram como é que ele é? Primeira coisa que ele fez comigo, bicho bravo, bicho do mato, bicho arisco. Primeira coisa que ele fez comigo quando me viu a primeira vez, me abraçou e me deu um beijo. Eu falei, meu Deus, que coisa esquisita. Eu fiquei assim, ó. Tratamento de Deus, meu irmão. Tratamento de Deus para mim. Eu já era pastor, mas tinha áreas da minha vida aleijadas. E eu estou curando minha paralisia com ele até hoje. Por que seria diferente com você? Sabe por que a sua vida não andou há muito tempo? Já não está andando há muito tempo? Porque você ainda insiste em reproduzir tudo aquilo que foi marca dolorida na sua vida. Você vive como paralisado e dando ouvido àqueles que sempre te colocam à porta da paralisia, pedindo e insuflando. Chego lá no seu trabalho para ficar assim, você viu? Fulano, olha só, olha fulano, ó, devia ser isso, devia ser aquilo. Vocês são cobradores, pedintes, esmoleiros, que vivem cobrando valores dos outros. Isso só reforça para mim que você é um doente emocional, um doente espiritual. Suas pernas espirituais estão paralisadas. E você justamente faz o jogo que Satanás tem estabelecido nessa geração. Uma geração falida, que não vai permanecer aqui. Deixa eu falar, ou você dá a mão às suas referências e se levanta, ou vai sucumbir. E não adianta ficar, eu estou triste, vou ficar 6 meses lá no Tibete, vou ficar 6 meses no Tibete, eu não estou bem, tá? Cara, você quer ficar bem? Dá a mão comigo, vão andar comigo, engraçado. Ninguém fala comigo, pastor, eu estou muito mal, eu preciso acompanhar o senhor essa semana.
Engraçado. Eu só vejo fugir de responsabilidade, eu só vejo fugir de ministério, eu só vejo fugir de célula, eu só vejo se afastar. Você é doente, irmão, precisa se levantar. Eu enfrento dificuldades aqui todos os dias. Por que você não aprende comigo? Por que você fica com cara de mamaú, como dizia minha avó? Você já me viu corrido? Se eu já cheguei aqui com cara de corrido, eu já cheguei aqui com falta de poder de unção. Por que você não imita? Não adentra o templo comigo. É interessante isso, não é? Deus providencia pessoas. Pergunta se eu estou corrido. Estou animado, meu irmão. Estou animado. Animado para orar. Estou animado para cantar. Estou animado para pregar. Estou animado para expulsar seu demônio. Ele que não é trouxa aparecer aqui. Vou comer-lhe a unha. Aí você vai para casa, encher a paciência da mulher. Por que não segue meu exemplo? A palavra de Deus imita a fé do seu pastor. Ficou doido agora, hein, pastor? Fiquei. Imite a minha fé, meu irmão. Tá ruim, por que você não vem para cá orar comigo ali no gabinete? Mas isso você não quer. Você quer alguém que fica assim, bilu, 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 teteia. Era criança, mamãe dizia, bilu, bilu, bilu. Ah, porque lá na igreja, fulano não age direito assim. Porque lá o administrativo não está agindo direito assim. Porque o irmão Vitor, o irmão Fidelis, o irmão diácono, o irmão presbítero, o pastor, que não sei o quê. Aleijado! Aleijadésimo da porta do templo. Porque mamãe, porque me feriu, porque fulano foi abusado. Você está com o discurso que foi abusado, você já repetiu o abuso mais de 500 vezes, mas não repete a cura nenhuma vez. Não se abre para a cura. Está acostumadinho todo mundo te pegar e botar na portinha do templo. Coitadinho. Senta, filho. E agora pede. E agora cobra. Esse é o seu lugar da vida. Não, meu irmão. Tem bálsamo em Gileade. Tem médico. Tem médico. Tem médico, querido. Porque é no relacionamento. Se apega comigo. Se apega comigo. Você vai ver labareda de fogo, Xemanai, meu filho, Catinguelê, fogo na Manaxéia. Você vai ver, filho. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Será que você quer? É isso que você quer? Então você não quer cura. Se você quiser, pula para dentro. Eu vou ter imenso prazer em dividir para você. Vamos, pula para dentro. A parte que reclama, se esquece. A parte que dá, que doa, que vai ficar olhando a má vontade do povo, e você não se abastece, não respira a má vontade. Você busca de Deus ar puro. E chega aqui, joga ar no meio do povo. Para a gente, para dizer que tem gente desanimada, que gente fracassada, que eu vou fracassar também, já tem, não precisa mais de você. Deus está precisando de gente que quer ser próspero, gente que quer ser ministro, gente que quer ser vaso, gente que não quer ficar na porta, quer adentrar o templo saltando e pulando. Aqueles que sabem que um dia foram aleijados e Deus levantou pessoas que deram a mão e eles foram com eles. E não apenas foram ao lugar da adoração, se apegaram a eles, porque aí o testemunho vinga. Porque quando eles viram isso, o povo correu para junto deles. Você está entendendo? Está entendendo? Milagre, mas relacionamento viabiliza o testemunho e a pregação do evangelho genuíno de Cristo. Milagre e relacionamento. Essas duas coisas têm que andar juntas. Deus faz milagre, mas os alcançados pelos milagres, eles precisam dar o passo do relacionamento com a fé, com tudo aquilo que é compromisso, com tudo aquilo que está sobre quem Deus usou.
Hein? Verso 16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Agora imagine, irmãos, que uma porção de fé em Jesus Cristo levantou as pernas. Se o alimentar da fé, segundo Romanos 10, 17, o fortalecer da fé, o aumento, o incremento da fé, o que não vai fazer com a vida? Se uma porção de fé levantou, fez a pessoa ter perfeita saúde, aquele aleijado, imagine ele perseverar na fé, no conhecimento, no caminho que estas referências vão introduzi-lo. O quanto de transformação de vida ele não vai ter. Por que você está paralisado? Porque você não dá seguimento àquilo que as suas referências dão seguimento. A agenda da fé, meu irmão, é imprescindível que se estabeleça na sua vida. O compromisso em orar, o compromisso em jejuar, o compromisso em adorar, o compromisso em estudar, o compromisso com a palavra de Deus, onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Ah, pastor, mas aí eu vou gastar a minha vida. É melhor você gastar a sua vida aqui para o céu do que você perder a sua vida aqui indo para o inferno, meu irmão. É só você buscar. Faz enquete. Procura os desanimados aqui. Procura aqueles que não estão na agenda da fé, Heraldo. Vê como é que está a situação. Vê qual a palavra de Deus, a revelação de Deus que eles falaram por você hoje. Pergunta ele, fala assim, meu irmão, dá uma palavra. Quando alguém chegar para você, não, um paralítico desse chegar para você e falar assim, não, Heraldo, você precisa entender, tem umas pessoas aí na igreja, fala assim, meu irmão, o que tem eu sei. Agora, o que foi que Deus está ministrando ao seu coração para alimentar a minha fé? Fala uma coisa hoje de Deus para mim. Você vai ver que ele não tem bolufa nenhuma, piada. Pergunta. Então antes, eu quero te dar um antídoto, uma injeção dessa cavalar. Você quer ver só? Quando chegar, não, meu irmão, porque se quer situação, você tem que entender a situação. Antes de você falar a sua situação, eu quero saber qual a palavra que Deus ministrou hoje ao seu coração para consolar, confortar e fortalecer a minha fé. Fala para mim agora. Não tem não? Vai o escambau. Não quero te ouvir. Quem não tem palavra de Deus, meu irmão, não vai ser ministro do capeta para mim. Eu quero algo que fortaleça a minha fé. Conversa fiada, meu irmão, conversa de paralítico. Se o seu marido começar a falar na sua cabeça, eu falei, vai dormir, meu filho, para ver se sonha um sonho espiritual, amanhã você me conta alguma coisa boa, que besteira você já fala sempre. Não preciso de bobagem. Porque tem uns homens aí que só Jesus, pela cara dele, você já sabe que ele é ministro de quê? Ministro da marmelada, ministro da maionese, ministro sei lá, da desgraça. A cara dele já é a própria derrota, é o cemitério ambulante. Entendeu? É o vale dos ossos secos, sem qualquer profecia de avivamento do Espírito. Só tem osso. Cristo de misericórdia. Acordar de manhã cedo com um Beuzebu desse, eu caio da cama, saio correndo, pulo da janela. Sai, coisa do inferno. E olha que eu prometi que eu ia ficar bonitinho hoje. Estou começando a falar doideira. Irmãos, vou terminar aqui. Por quê? É o quê, Regi? Quem te constituiu vigia de mim? Está pensando que é Deca que está pregando aqui? Irmãos, o início de uma trajetória milagrosa, vou terminar, que vence paralisias, rompe com obstáculos anti-intransponíveis, está na rendição completa a Cristo e no guiar do seu Espírito. Olha só,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, que benção, que benção. Deus tem vida plena. Não posso crer que meu Deus tem obra pela metade. Aquele que em nós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus não deixa ninguém paralisado, não, irmãos. Deus tem cura, não tem inferno que Ele não resolva. Mas Ele está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que maravilha, irmãos. Baixe sua cabeça aí. Você está paralisado? Você viveu sempre na porta do templo. Está percebendo a providência do Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem providenciado. Referência. Meu Deus. Baixa a sua cabeça aí, meu irmão. Talvez a sua história, na sua trajetória, ficou meio paralisada. É hora de você se voltar. Renda-se por completo. Chega de frear. Chega de freio. Chega de frear o Senhor. Deus quer soltar as suas pernas existenciais, fazer fluir, fazer sua vida andar. Você viver o propósito que Deus tem. É desafiador, mas Deus tem colocado pessoas na sua vida. Eu sei que tem, se não colocou, vai colocar, para fazer a sua vida mudar. E sabe de uma coisa, irmãos, eu sinto que Deus me trouxe aqui para falar isso para você, porque Ele quer se dar a conhecer a você. Ele quer te dar um outro motivo. Ele quer. E Ele está chamando você. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Ele está chamando você para tirar você desse lugar onde você está. Você quer sair do lugar? Você quer que a sua história, a história que Ele escreveu para você, funcione? Só você pode atender o chamado dEle. E eu quero chamar você aqui. Se você quer deixar a paralisia, se você quiser, eu estou estendendo a mão para você, como Pedro e João estendeu a mão. Eu estou estendendo a mão para você caminhar comigo, na mesma fé, porque Deus levanta você. Deus levanta você das suas mágoas. Deus levanta você dos seus fracassos. Deus quer que você mude o discurso para uma outra realidade. E eu vou ser rápido. Não vou terminar aqui depois de 10 horas. Vai ser rápido isso aqui, porque Deus está chamando você. Isso é uma decisão que se toma e ninguém obriga a decisão. Eu quero sair do lugar. Eu quero que a minha história saia do lugar. Então você venha cá. Eu vou orar com você. Ele abriu mão de tua glória. Deus está chamando você. Me conectou, salvou e curou. Saiba que você, Ele me deu um sabe que você está ouvindo o chamado do Senhor e a forma com que Ele falou para você. Eu estou estendendo a mão para você ir comigo, para você vir comigo. Eu não vou me esquivar de você, não. Eu não vou me esquivar. Deus tem levantado alguém
Alguém para você se apegar a Ele. Porque Ele vai te levar. Ele vai te levar para a fé. Oh Deus. Novas sandálias e disse: vai. Glória a Jesus. E eu me despedi dos meus pais. Eu quebrei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Glória a Jesus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não deixa ninguém aqui. Você está sendo ministrado. Deus está chamando, irmãos, você, como uma carência de referência, como uma carência de referência, irmãos. Não seja apenas alguém que ministra, mas alguém que se responsabiliza. Diga para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu quero te dar. Vamos comigo. Levanta comigo. Eu vou com você. Eu vou com você. E você que está recebendo o estender de mão, vá com ele. Vá com ele. Despedi dos meus pais. Quebrei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ô Espírito Santo. Oh! Me despedi dos meus Vai retirando a própria, Senhor Deus. Eu quero rogar ao Senhor que todo gancho, Pai, toda ferida, tudo aquilo que Satanás construiu na vida deles, comece a ser transformado, Senhor Deus, retirado. Esta cinza no coração. Deus, em nome de Jesus, a barreira, a dor, a ofensa, entra, Senhor Deus, com cura. Entra com cura, Senhor. Desata a alma. Ei, faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Levanta uma geração livre. Levanta uma geração livre, Senhor. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Oh, Jesus. só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Aleluia. Palavra de vida eterna, pra onde viver. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te glorificamos por essa noite, Senhor. Queria que você, da igreja, erguesse as suas mãos para cá. Se vocês verdadeiramente desejam que o Senhor os levante, eu desejo muito que eles sejam levantados, como eu desejo que todos vocês tenham as vossas vidas transformadas. Você libere palavras de vida, palavras de cura, de restauração. Nós vamos orar, nós vamos clamar aos céus, e eu tenho certeza que o céu nos responderá. Olha para nós. Deus, em nome de Jesus, eu vejo o teu povo, Pai, com fôlego novo. Novas histórias aqui sendo escritas. Pai, o diabo tentou, intentou, planejou, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É chegado um novo tempo, um novo momento, um novo período para cada vida que está aqui na frente, que se dispôs, se propôs a caminhar juntos, lado a lado, passo a passo, com quem tem a solução, com quem tem o refrigério. E nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, Deus, que entende e conhece o nosso coração, venha sobre cada um deles, ó Deus, manifeste tua glória sobre a vida de cada um deles, e que eles não venham olhar para trás como a mulher de Ló, não, que eles venham olhar para o alvo que é o Senhor, que eles venham entender, ó Pai, que não é para o lado, não é para a direita nem para a esquerda, é para frente que se anda. Nós profetizamos um novo tempo, profetizamos um novo momento sobre cada um deles, cada mão que está aqui erguida agora, nós profetizamos um novo período. Pai, cada casa aqui apresentada, cada casa aqui representada, decretamos uma nova história, um novo tempo para essa geração que está aqui na frente. Filhos e filhas geradas no Senhor e para o Senhor. Nós cremos, nós profetizamos, erguemos nossa voz em profecia, declarando um novo tempo, declarando um novo momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. As pessoas que vieram aqui entregando-se a Jesus, vamos dar uma salva de palmas para eles, vamos dar uma salva de palmas para eles, vamos dar glórias ao Senhor por isso. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Profetize uma semana de paz para ele. Diga para ele, pode contar comigo. Conte comigo, meu irmão. Diga para ele, olha, estou disposto a caminhar com você. Deus os abençoe. Uma semana de paz. Vão na paz do Senhor. No próximo encontro, traga mais gente para ouvir. Porque Deus certamente tem uma palavra para essa geração. Deus tem uma palavra para esse povo nesse tempo. No nome de Jesus.